vai examiná-la sou eu, professor Tiago. A titulação que a gente já sabe, a gente já confere de praxe. A dinâmica das apresentações, vocês também já sabem, né? Mas só para reiterar, não vou ficar repetindo nas outras, tá? Porque todo mundo aqui, né? Você vai ter 10 minutinhos, tá? Alexandre, para poder falar. Eu vou controlar até 10 minutos. Não precisa usar todos os 10 minutos, mas é bom controlar bem, usar bem esse tempo. E quando faltar 1 minuto, se acontecer, eu te aviso assim, dou um sinalzinho. E depois eu tenho também mais 10 minutos para fazer, até 10 minutos, fazer um comentário, eventualmente algumas perguntas, né? E a Rosane depois faz um relato de como foi o processo de orientação. Tá bom? Então, boa apresentação. Eu vou só pedir para só uma. Pessoal da prova. Pode ser assim? Assim tá ótimo. Tá ótimo. Eles estão fazendo prova. Tem gente fazendo prova, sei lá. Não, mas eles estão além disso. Deixa assim. Assim tá ótimo, porque dá para ver bem e a gente tá... Então, boa noite a todos, né? Como foi dito pelo nosso queridíssimo professor Tiago. Contação de histórias, formação de leitores dos livros para a vida. Orientação da fabulosa Rosane Câmara. Tema de pesquisa. A contação de histórias como ferramenta para a formação de leitores e sua contribuição no processo educativo. Justificativa. A busca por uma nova visão mais intencional e científica sobre a prática da contação após o contato com as teorias de pedagogia. A importância do tema. A leitura é fundamental para o exercício pleno da cidadania. A contação é a porta de entrada afetiva e lúdica para o universo literário. A relevância do tema. Atua como potente estratégia pedagógica mediadora para despertar e sustentar o hábito leitor em um contexto de crise de leitura. Fortalece o arcabouço teórico-prático de pedagogia. As contribuições do tema. Demonstra a eficácia da contação em todas as fases da vida, da infância ao EJA, e em ambientes não formais, clínicas, bibliotecas, etc. Oferece subsídios para a formação de mediadores capazes de usar a narração com intencionalidade. Então, assim, só para fazer uma pequena observação, né, sobre esses primeiros tópicos, é que, assim, eu acho que todos nós somos contadores de história em algum momento. E eu tinha uma experiência fora, tinha um interesse pessoal, tinha uma experiência e cursando a graduação de pedagogia, aconteceu exatamente o que depois a gente vai ver para frente. Foi como se eu fosse uma criança desmontando um brinquedo e vendo como é que funciona o brinquedo por dentro. Eu já tinha a prática da contação, eu já sabia o que ela era, o poder que ela tinha. Só que com a bagagem da pedagogia, me abriam muito mais visões e conceitos e entendimentos sobre esse poder, sobre a importância dessa ferramenta, essa técnica, essa ferramenta dentro da pedagogia, não só apenas como uma coisa lúdica ou de prazer ou artística, mas uma coisa que vai fortalecer a educação. Problema de pesquisa. A contação de histórias pode auxiliar no processo de educação? Objetivos, objetivo geral. Compreender de que maneira a contação de histórias, enquanto ferramenta de mediação lúdica e interdisciplinar, pode auxiliar na formação de leitores e na construção do conhecimento, fundamentando o letramento. Objetivos específicos. Analisar o papel da contação na prática pedagógica para desenvolver um interesse pela leitura. Identificar as contribuições para a formação de leitores críticos e a ampliação do repertório cultural. Investigar como a contação pode ser usada como estratégia interdisciplinar para favorecer o letramento. Metodologia qualitativa, bibliografia e a natureza básica, coisas que eu
comparando, né, com os postos na bibliografia. Instrumentos de coletas de dados, documentação indireta, estudos teóricos de autores clássicos e contemporâneos, análise de documentos normativos, a BNCC, tudo está posto na BNCC. Fundamentação teórica, conceito 1, linguagem como mediação social, Vygotsky. A aprendizagem humana ocorre em interação social. A linguagem é o instrumento que media o sujeito, o mundo e o conhecimento, sendo a narrativa oral um veículo essencial. Então, quando eu descobri Vygotsky, foi aquela sensação que eu falei, da criança desmontando o brinquedinho e vendo o que tem lá dentro, sabendo sobre a zona de conhecimento proximal, de desenvolvimento proximal, que é isso que a oralidade faz na contação de histórias. Nós temos uma bagagem, entramos em contato com outras histórias, com outras culturas, com outras formas de linguagem e vamos ressignificando o que a gente já conhece e avançando. E isso é maravilhoso para formação de leitor, principalmente num momento de crise que nós estamos por conta da internet, do uso exagerado da tecnologia, que não deixa as crianças e os jovens desenvolver esse hábito importantíssimo da leitura. E a oralidade, a tradição, a contação de histórias é uma ferramenta riquíssima para começar esse processo. Conceito 2, leitura do mundo. Paulo Freire. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. A prática educativa deve estar conectada com a realidade e a história do educando, e o que confere poder e relevância crítica à contação de histórias. Então, Paulo Freire, maravilhoso, nos traz esse conceito que todos nós sabemos. Nós já chegamos na escola, tanto a criança ou que seja o adulto ou um ambiente não escolar que nós frequentamos, né, clínicas, CCAs, a gente já chega com uma bagagem. E a contação de histórias, ela faz uma ponte do que a gente já tem para o que a gente pode chegar. E aconteceu até conosco mesmo aqui nessa graduação. Já chegamos com uma bagagem e fomos construindo novos processos. Fundamentação teórica, conceito 3. Contação e o imaginário. Não sei falar direito. Ao ouvir as histórias, a criança lida simbolicamente com desafios internos e externos. Contar histórias é um ato de encantamento que aproxima o leitor do livro. A contação de histórias, ela também tem muito da afetividade, do prazer, através do lúdico, desenvolver o interesse pelo letramento, pelos livros, e tudo que um dia é grande começou pequeno. Então, como eu fiquei na minha pesquisa e na minha prática, às vezes é lá numa contação oral, é num gibi, é numa tirinha, é numa poesia, é numa letra de música que vai acontecer esse começo desse encantamento. Começa pequeno até chegar a leituras mais elaboradas. Conceito 4. Oralidade e a BNCC. A prática tem sólido respaldo na BNCC, especialmente nos campos oralidade e leitura e escuta. Desenvolve habilidades como inventar e recontar histórias oralmente. Outro deslumbramento meu, quando eu fui chegando nos estágios, vendo que tanto na educação infantil, como no fundamental, no EJA, em todos os lugares, a contação estava ali no currículo. Por quê? Porque é uma das habilidades, é uma coisa que está na BNCC para desenvolver essas habilidades. Então, é uma ferramenta rica também para desenvolver habilidades que estão na BNCC. Considerações finais. Retomando a questão da pesquisa. A contação de histórias pode auxiliar no processo da educação? Resposta ao questionamento. Sim, categoricamente. A contação de histórias é uma ferramenta de transformação humana. Transforma a obrigação de ler no prazer de ler e a leitura
potente tecnologia social de acolhimento, biblioterapia em contextos de vulnerabilidade, exemplo, clínicas psiquiátricas e hospitais. No último capítulo do meu TCC, por sugestão desses professores maravilhosos, eu narrei um pouco da minha experiência pessoal como contadora de histórias, que começou lá no curso técnico de biblioteconomia, e daí eu pude fazer voluntariados no Hospital Pérola Bairro, em uma biblioteca comunitária dentro do Parque Horto Florestal, e por fim numa clínica psiquiátrica, com pessoas com transtornos mentais. Então, eu pude ver tudo isso, ver, né, como é que funciona o poder da contação de histórias, tanto na parte de reconstrução, de autoestima, também no interesse pela leitura e também para elaborar e trabalhar as emoções, né? E essa vivência que foi alimentando a minha vontade de saber mais, pesquisar mais e conhecer mais. E chegando aqui nessa graduação de pedagogia, então foi um encantamento maior ainda de ver, através do que os nossos professores maravilhosos nos passaram, nos ensinaram, como realmente funciona o poder das histórias, da contação das histórias, da oralidade, dos livros, enfim. Ele serve não só para se letrar, para aprender a ler e escrever, não. Ele é para a vida, para o sujeito ser crítico, para o sujeito ser atuante, para ele se fortalecer, para ele ter interesse em buscar o conhecimento, a educação ser para sempre, mesmo que não sendo da forma formal, dentro de um ambiente formal, que a educação é para sempre. E já acabou. Então, Paulo Freire. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. E a palavra que leio é o fruto das histórias do mundo que vivi. Paulo Freire, a importância do ato de ler. Já acabei. Ah, tem a bibliografia, né? Vygotsky, Paulo Freire e outros. E, desculpa, eu não consegui fazer os agradecimentos, mas eu gostaria, primeiramente, né, professor Tiago, professora Rosane, dizer que a minha vida, eu sou outra pessoa, lógico, né? Esperado isso, né? Mas assim, do jeito que vocês às vezes nos elogiam, né? Falam assim, essa turma, não sei o quê. Tinha que ser com vocês, tinha que ser com essas meninas. Eu acho que não existia uma palavra, não existia uma história que eu possa contar para dizer o que toda essa experiência da graduação fez para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Então eu agradeço demais, 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 todos os professores. Lógico que vocês que estão aqui hoje, vocês que vão receber isso. E contar uma historinha. Era uma vez, há muito tempo atrás, num reino muito distante, uma sonhadora. Ela achava que o sonho dela não ia se realizar. Mas hoje ele está aqui se realizando com aqui a companhia de amigos maravilhosos e de mestres extraordinários. Muito obrigada. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quem quiser puder acender a luz? Você nem como começar a falar. Consegui sem chorar. Mais um pouquinho eu ia pedir para você parar, se a gente começar a chorar aqui também na banca, porque realmente... Eu não consigo nem falar, tinha que ser vocês são especiais demais, porque vocês nos respeitaram, vocês nos deram dignidade, vocês nos deram voz, não é, meninas? Coisas que a gente estava massacrado há muitos anos. Professores, por favor, essas bolsas não podem terminar nunca. Ó, tô até arrepiada. Outras pessoas têm que ter essa oportunidade. A Pro sabe, eu contei detalhezinhos bem chatinhos da minha vida, né? Chorei, tudo, fechou. Ela sabe por que eu tô falando isso. Essas bolsas, elas reconstroem vidas. Elas salvam vidas. Não é só a nossa, são vidas. A família é muito grata por vocês também, pelo estabelecimento aqui. Muito grato. Deus abençoe sempre. Estou muito feliz de poder ajudar nós como professores, independente de